Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu queria falar por que eu estou tentando ler menos e por que vocês também deveriam tentar ler menos. Teve uma época da minha vida em que eu estava lendo muito, e terminava um livro, já começava outro, e nesse meio termo eu comecei a perceber algo que não estava fazendo muito bem para mim. Eu não estava conseguindo fixar o conhecimento, a sabedoria dos livros que eu lia na minha memória, né? E nem estava mudando a minha vida por meio dos livros. Eu percebi que a minha leitura não era profunda, era mais performática, né? Quantos livros eu vou ler neste mês? Quantos livros eu vou ler neste ano? E eu marcava isso, né? E às vezes postava. E depois de um tempo eu percebi que, na verdade, eu deveria ler mais profundamente, meditar mais, mesmo que isso signifique ler menos. E eu comecei a fazer isso há algum tempo, e eu tenho percebido que é muito melhor para mim. É muito melhor tanto para adquirir conhecimento, quanto para passar por uma transformação por meio dos livros. E daí eu me lembrei de alguns trechos de alguns livros que eu li, e da própria Bíblia, que nos incentiva a fazer algo semelhante, né? Por exemplo, no livro de Josué da Bíblia, o Senhor fala para ele não se afastar da lei de Deus e meditar nela dia e noite. Então é um conselho para que ele ficasse continuamente diante daquela lei, daquela escritura, né? Ou seja, não se apartar dela, continuar lendo, relendo e meditando nela, porque ali estava a sabedoria. E nós devemos fazer isso, eu acredito. Eu acho que é melhor para nós ter essas leituras mais profundas e essas releituras também, e um período de meditação, do que ler apenas para performar, apenas para contar quantos livros leu no ano. E eu também lembrei de um trecho do livro A Educação da Vontade, do Jules Payot, um autor francês. Ele escreveu esse livro muito focado na questão dos estudos dos alunos franceses. E ele dá algumas orientações, né, sobre a leitura, sobre a meditação, e também lembrando de alguns atos de intelectuais. Eu percebi que após as leituras, quando eles faziam uma leitura, era muito comum muitos deles virem para o meio da natureza e meditar sobre o que eles leram, fazer uma caminhada meditando, né? Eles leram um capítulo de um determinado livro e eles saíam meditando, ruminando aquelas ideias, né? E isso de alguma forma ficava neles e se aprofundava neles. E eles se aprofundavam nessas ideias e, por vezes, acrescentavam novos conhecimentos a essas ideias. Ou seja, eles aprofundavam o debate de uma certa ideia, por causa, principalmente, da leitura atenta, profunda e da reflexão meditativa após essas leituras. Entendem? Então eu realmente acho que, pelo menos para mim, é melhor ler menos livros, porém me aprofundar mais na leitura, né? Ler com mais atenção, ler com mais profundidade e ter momentos de meditar, entendem? As escrituras sagradas, para mim, é algo que eu quero se manter próximo, né? Me manter próximo delas. Ou seja, eu quero reler continuamente e meditar nelas.
Eu já li a Bíblia, todos os livros da Bíblia. Só que eu percebi que a minha leitura foi muito rápida, né? Assim, eu não me aprofundei na leitura, no estudo, na meditação. Eu apenas li. E apesar de ter um benefício, né, na leitura, ainda que rápida, porque você sempre vai guardar alguma coisa na memória, não é a melhor forma de ler, né? Então eu quero continuar relendo, né, os livros da Bíblia e me aprofundar mais, e meditar mais neles do que eu fiz antes, ok? Então eu queria falar sobre isso, né? Para vocês fazerem um autoexame e perceberem, os livros que eu estou lendo são livros que realmente valem a pena o meu tempo, né? Que tem isso também. Às vezes você está lendo um livro que realmente não vale a pena o seu tempo, né? Você tem um tempo limitado de vida e você tem um tempo limitado, por consequência, de leitura, né? Ou seja, você vai precisar escolher bem os livros que você vai querer ler durante a sua vida. E é por isso que eu estou indo pelo caminho dos clássicos, né? Por exemplo, agora eu estou lendo a Odisseia de Homero. Eu já li a Ilíada, demorei bastante para ler a Ilíada, e eu comecei a Odisseia, e eu fui tentado a parar a leitura da Odisseia, porque eu disse, o livro é grande, eu vou demorar muito, talvez é melhor pegar um livro mais curto para eu terminar. Mas depois eu pensei, não, realmente o livro é um pouco longo, e o livro demanda uma leitura mais profunda, mais atenta, mais demorada também, entendem? Então, eu continuei a leitura, né? Estou lendo e pretendo terminar. E a partir dele, talvez ir para a Eneida de Virgílio, ou talvez eu pegue algum outro livro do Dostoiévski, algo mais recente, né? Algum livro escrito mais recente. Mas o caminho que eu escolhi é o caminho dos clássicos, né? Porque os clássicos tratam de valores universais, né? E são livros que, de alguma forma, são transformadores, né? As pessoas que leem eles se transformam, se tornam pessoas mais profundas, mais reflexivas, sem contar a questão da permanência no tempo, né? Que as pessoas sempre falam dos clássicos. Mas o ponto do vídeo que eu queria falar era justamente esse. Talvez, se ler menos signifique ganhar em profundidade e ganhar em transformação de vida, talvez seja melhor ler menos do que ler muitos livros e perder a profundidade, ler superficialmente e não mudar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários como que vocês estão lendo atualmente e quais os livros que vocês estão lendo. Vai ser um prazer ler. Se inscrevam no canal, se não são inscritos. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.